mais um Café com Filosofia e hoje nós vamos falar sobre arte contemporânea com os nossos professores. Vou começar com você, Marcos. Veja só, as pessoas estão com dificuldade de saber o que é arte hoje em dia. E quando se falava em arte moderna, tinha aqueles pintores dos quadros, era uma confusão, mas pelo menos a pessoa identificava. O que você pode dizer para nós a respeito de para onde foi a arte contemporânea? Bom, o que é a arte, né? Eu vou resgatar uma coisa que eu ouvi há uns 20 anos e quando eu ouvi me causou um constrangimento, né? Marcos Tonhon, que é um professor da UNCAM, diz claramente: arte é aquilo que os artistas fazem. Não é? E isso dá uma liberdade para a gente poder trabalhar, porque a partir daí você não tem mais que perseguir um paradigma de como é que deve ser a arte. Mas tem uma coisa que é interessante a respeito da arte. A arte também é a nossa identidade cultural. E aí entraria numa outra senda. Mas é que é uma coisa que é difícil resolver, ainda não está resolvida no Brasil, né? Mas de qualquer forma, hoje você tem uma abertura para trabalhar a arte de uma forma que você não tinha antes. Porque a arte é aquilo que os artistas fazem. No curso de artes é isso que se ensina, professor? Então, em relação à arte contemporânea, acho que assim, uma das primeiras coisas a gente pensar é a arte que está sendo produzida hoje, né? E não só a arte que está produzida hoje, mas nem toda a arte que está sendo produzida hoje, ela poderia ser considerada arte contemporânea. Talvez, por quê? Porque ela poderia... Aí a gente pode questionar em relação a isso também, né? Mas a princípio seria uma arte que ela dialoga, na minha visão e de outros autores também, que ela dialoga com questões próprias desse tempo, com as questões que inquietam essa sociedade, que então, dizem não interessa relação... o formato, você está falando. Então a gente está assunto. falando, aí a gente tem uma abrangência muito grande de como o artista vai lidar com essa sociedade e com as questões que são latentes dessa sociedade, né? Que questões são essas? Que envolvem questões de mobilidade, de como a sociedade se relaciona, envolvem questões das mais diversas, mas que tenham a ver com o nosso tempo, né? E aí os meios, é interessante que a arte realmente, ela dá uma rompida com isso, e ela abre a possibilidade de trabalhar com diferentes meios, né? Então acho que uma das grandes questões também da arte contemporânea é isso, que as linguagens elas se permeiam, então a gente já não está mais... muitas vezes eu sou professora do teatro, né? Então, no teatro e artes visuais e dança e música, tudo isso pode se encontrar e fazer disso algo produtivo para a criação daquele artista, né? Então, eu acho que é interessante a gente pensar isso, né? Então, e aí a dificuldade, né? A dificuldade, isso é arte, isso... E aí todo esse despreparo nosso de entender algo que está sendo feito agora, né? O Marcos falou uma coisa que me lembra até de um aluno meu perguntando, que a arte é aquilo que o artista faz. Então o artista se autodenomina ou tem algum tipo de crítico ou de especialista que vai dizer você é o artista e aí você vai lá e faz? Acho que não, acho que se você pegar bem, né, eu pensando no trabalho de alguns artistas que fazem performance hoje. Não, a arte performática não é essa só a arte o próprio corpo é o meio, mas assim, trabalha com instalação e tudo mais, né? A arte é, antes de mais nada, você ter uma compreensão da sua base cultural e poder colocar lá em cima o seu tijolinho de inovação. Mas eu estou te perguntando, quem identifica? E é esse que é o problema. O problema é que a arte parte do pressuposto, a arte parte do pressuposto que você tem um domínio dessa base. O grande problema, acho engraçado que a gente tem sempre, em alguns casos no Brasil, a gente tem sempre um assodamento de definir um determinado movimento antes mesmo de que o movimento tivesse existido. Isso é fantástico, né? Fantástico. Você começa a fazer diferente e você já cria um ismo, né? E na verdade quem é que vai dizer que ismo é aquele? É a própria história, e quando você agrupa aquelas coisas, você fala assim, realmente isso daqui tem valor estético, portanto isso aqui a gente pode agrupar assim o assado num determinado ismo qualquer. Mas é a coisa mais comum que a gente vê, ainda mais quando você trabalha com o pessoal adolescente, é a criação de ismos assim, a torta é direita, antes mesmo de estar pronto o produto final, né? Mas eu acho que o grande problema maior é que nós temos um processo
de educação tanto formal, mas não essa educação só a escolarização, a educação mesmo, o contato com a própria cultura, ele é tão danificado que a arte que a gente faz é uma arte que, que muitas vezes acaba citando elementos da cultura brasileira universal, mas de uma forma quase que sem consciência, né? É diferente de você pegar, por exemplo, citar um caso aqui, né? Você pega um Glauber Rocha, que pega uma cena que tem um óculos, que ele vai lá verificar um cadáver, e essa cena ele faz uma homenagem a um outro cineasta. Ele está usando uma referência para construir a obra dele, na verdade são várias referências que tem dentro, né? E faz um produto novo, a partir de todas essas referências. O grande problema da gente é que a gente vai ter que fazer arte, e é a nossa possibilidade, mesmo sem domínio, mesmo sem entender essa cultura. Nem a local, isso que é triste, nem a brasileira, e muito menos a universal. Mas geralmente o artista segue só uma intuição, ele não tem um domínio. Tem um outro problema que os meus alunos ficam enlouquecidos, que é quem é que forma um crítico de arte? O que é que um crítico de arte tem que saber para poder chegar e formular um juízo de valor? O curso de teatro, teoricamente, deveria formar especialistas em teatro, ou pelo menos em arte. Né? Quem é que forma o crítico de arte? Quem é que diz para um crítico de arte qual é o parâmetro que ele pode ter? Porque um jornalista, por exemplo, meus alunos de jornalismo, eles se formam e querem ser crítico de arte. Eu falei, gente, não é assim não. Não é um jornalista que é crítico de arte. Fala aí, Júlia, quem que é, por favor? Acho que você tocou em dois pontos, né? A formação do artista e a formação do crítico, né? Assim, essa questão da inspiração, ela é uma, né? Mas toda essa questão de saber, de buscar essas bases, faz parte dessa. A gente discute muito na performance, né? Eu dou aula de disciplina de performance. E os alunos também chegam inquietos. Falam, mas assim, a gente chega lá e faz uma performance? Não é assim, né? Existe uma preparação, existe um roteiro, existe um pensamento por trás daquilo. Mesmo que uma ação possa parecer super simples, ela tem, às vezes, toda uma discussão atrás que vai alimentar e que vai fazer aquele trabalho fazer sentido, né? Na arte contemporânea também tem toda uma busca de investigar, às vezes, aí vai por um conceito, uma investigação de procedimentos específicos, aí depende de cada tipo de artista, né? Aí a gente falando em relação ao crítico, eu acredito que é importante ele ter conhecimento primeiro de uma dessas transformações da arte, ter grande contato com diferentes produções artísticas, para ele conseguir entender o que difere um tipo de procedimento de outro, por que determinado artista utiliza aquilo e não faz outra escolha, porque são sempre escolhas, né? São escolhas de material, escolhas de temática, porque ele fez aquela escolha e não outra. Outra questão, eu acho que em relação aos críticos também tem uma questão que existem informações específicas para críticos, não é a minha área específica, né? Mas você buscar também o que outros críticos já estão dialogando, estão pensando em conceitos para pensar aquelas obras, né? Estão pensando e discutindo, então se alimentar também de que outros críticos estão dialogando e estão falando sobre. Acho que aí vai uma série de... Vocês estão falando duas coisas com uma maldade danada, porque veja só, você falou da referência do Glauber Rocha, que era uma referência. Vou fazer outra referência. Peraí. E ela também falou que atrás da performance tem um conceito. Quer dizer que o público não tem direito ao fruir básico, estético, ele teria que saber para aproveitar o filme, ele teria que conhecer a estratégia. Quando você resgatou essa história, eu vou deixar ele falar e já te pago. Quando você resgatou essa história do crítico, você voltou lá em Diderot. Diderot, ele coloca assim, quem come o ragu, mesmo sem saber fazer o ragu, só começou o ragu, sim, né? Eu nunca comi ragu. Portanto, eu não tenho a menor condição de julgar se um ragu é bom ou não é bom, se está bem feito ou se está mal feito. Então, o que o Diderot fala? Fala assim, quem come o ragu é capaz de julgar se ele está bem feito ou mal feito, mesmo sem saber fazer. Né? Então, o crítico é esse cara.
que você acha? Eu acho que a gente está falando de algumas coisas. Uma das questões é a experiência, né? A experiência estética, né? Eu acho que a gente está pegando nesse ponto. E a experiência no sentido da sensibilidade, dos sentidos, todos têm, né? Então todos vão ter uma experiência. E aí ela pode ser das mais diversas. E uma busca que nós temos enquanto arte educadores, de alguma forma, é como potencializar essa experiência estética. Não é que a pessoa não vai ter a experiência, né? Mas a gente pode potencializar ela para ele tirar maior proveito dessa experiência. Então, se você tem às vezes algumas determinadas informações, ou se você desconstrói alguns padrões que você tem em relação à arte, que te dizem que a arte tem que ser algo, é um quadro que está numa parede, que ela tem que ser pintado, que é uma escultura. Se você já desconstrói isso, mais fácil as pessoas liberar a experiência estética. Se você não... Né, eu acho que ela tem que se permitir a experiência estética. Se ela não se permitir, porque ela vai falar, isso aqui não é arte. Isso aqui não é arte, porque isso aqui não é um quadro, isso aqui não é bonito, eu aprendi que, né? Então já tem uma coisa dizendo assim, o que a gente aprende que é arte? Então isso às vezes dificulta a experiência estética. Então eu acredito muito na importância da gente trabalhar a arte nos vários âmbitos, para aumentar esse contato, arte não só arte, mas arte contemporânea, e ampliar esse contato que o público tem com a arte contemporânea. E aí, na escola, nos espaços culturais, nos museus, para as pessoas começarem a perceber que existem outras coisas sendo produzidas que não aquela arte que remete a uma arte que a gente aprendeu a ser como arte, né? Mas a experiência estética no sentido de algo que eu também nunca experimentei, mas você tem paladar, né? Você vai ter alguma impressão daquilo, vai te causar alguma... Mas claro, aí o crítico de arte é outra coisa, né? O crítico de arte, acho que ele não vai chegar lá e simplesmente... existe um papel do crítico de arte na sociedade também, né? E é importante que ele conheça mais sobre para isso. Mas o público, ele vai desenvolvendo isso com o tempo, né? Essa relação, eu acredito. E uma coisa muito importante, só para fechar essa coisa do espectador, é como os artistas contemporâneos, eles buscam essa experiência com o espectador, né? Então, muitos trabalhos estão ligados à cocriação, e aí a trabalhar com um não artista, mas também inserir ele na obra, né? Com outras pessoas que nunca se imaginaram produtoras de arte, mas que elas podem também produzir, e os artistas trabalhando isso juntos, né? No caso do teatro contemporâneo, eu fico muito irritada quando o ator cisma que eu tenho que participar. Mas aí que estão... Fico muito irritada. Mas os tipos de participação são dos mais diversos. Aí a gente... Acho que é interessante, por exemplo, às vezes a participação é muito variada. A participação ela vai desde uma instalação do Hélio Oiticica, que você entra dela e você vai ter uma outra percepção do mundo a partir daquela relação, né? Que você cria uma instalação do Silvio Meirelles, que é todo um ambiente vermelho, que você de repente olha e começa a perceber de uma outra forma o vermelho que está no... Né? Aí são outros tipos de participação. Claro que existem mil, e aí também a gente não precisa querer, né, se entregar a essa participação. Mas eu acho que também está brotando aqui uma separação, né, entre modos de fazer arte, que me lembra um pouco uma discussão que está lá no romântico, né, mas que é a arte erudita e a arte popular, né? A gente tem um problema muito sério no Brasil, que como a gente não conseguiu nunca fazer os nossos processos de revolução inteiramente, né? A gente não consegue nem saber o que nós somos, né? Você pega o Lied, o Brahms, você sabe que ele está usando uma estrutura de música popular, fazendo uma música extremamente rebuscada, e quando um menino escuta Brahms na Alemanha, ele fala assim, rapaz, essa música minha mãe cantava para mim, não é? Porque ela tem um apelo popular, apesar de ter um tratamento erudito. A gente vai fazer isso depois dos Villa-Lobos. E Villa-Lobos é de uma, digamos assim, de um requinte que muitas vezes para a nossa formação geral está além, né? Então assim, nós temos um problema muito sério, porque se você vai na periferia, você tem aí uma quantidade absurda de coisas sendo feitas em matéria de arte e que não aparecem, né? Não aparecem nem como arte.
Tudo bem, quando alguém pega os gêmeos e pega e faz, ó, isso daqui é uma obra de arte, vai vira um túnel internacional, uma obra de mundo, aí a gente olha para nós mesmos e fala assim, mas não é que isso é interessante? Mas parece que a gente precisa, esse nosso vazio colonizado, né? A gente precisa de alguém dizer pra gente assim, olha, isso aí é bom, né? Mas assim, está acontecendo um monte de coisa aí, né? Tem pesquisa que trabalha com arte urbana. Foi para trás. Sim, tem pessoas que trabalham com arte urbana. Tem uma questão. A questão é, a gente trabalha, como a gente tem, esses dias eu estava escutando aquele menino que fez aquela versão do Cálice, eu já veio o nome dele, do Chico, né? Chico. E aí, criou. E aí o que acontece? Existe uma questão. Você percebe que é uma novidade, funciona muito bem, está muito bem estruturado, ele faz uma releitura, mas é uma releitura que está dentro de um patamar que você percebe que assim, nós poderíamos ter ido além daquilo na nossa formação cultural. Você tem vontade de ver. Nós poderíamos ter ido além. Né? A gente tem uma situação que é muito ruim do ponto de vista. Fazer arte no Brasil, e essa é uma discussão antiga, né? Quando você pega para o cinema novo, e aí eu faço para o público entender, ou eu faço a minha arte. Eles vão fazer para o público entender, chega uma hora que eu começo a me vilipendiar demais, né? Começo a me autoimolar. Se fosse o problema, né? Porque tem artistas que não têm. Não tem. Aí é uma outra questão, né? Tem outra vibe. Tem outra vibe. Mas, por exemplo, é uma coisa muito complicada você fazer. Porque você fica sempre nesse fio na navalha. Se você cai para fazer uma coisa que está no nível, você se machuca porque deixa de discutir coisas que você acha interessante. Se você faz um trabalho a lá, mesmo os completistas, os modernistas, qualquer um, mesmo o Tropicália hoje está demais pra gente. É complicado. Ela falou Oiticica, você passa, botando a Oiticica aqui, vai ter gente passando e dizendo assim, mas Parangolé é arte. É complicado, nós temos uma situação. É complicado, e é complicado, quando mais complicado ainda, quando você tem um acesso aos bens culturais que é tão ruim. Né? O menino vai ver um primeiro Parangolé, ele tem 30 anos. Não, mas bens culturais esses, né? Porque, como você bem disse, na periferia, o menino acaba indo no Sim. Tem que fazer de algum jeito, né? Tem que dar vazão de algum jeito. Mas fica complicado quando a gente vai para a academia e tenta pegar e estabelecer algum tipo, que nem um crítico. Sim. O crítico tem dificuldade de julgar arte popular. Sempre teve. Sempre teve. Por problema, provavelmente, de formação. Sim. Gente, eu quero puxar um outro assunto, que é uma outra coisa que também pega um monte na minha sala de aula. Que vocês já ouviram falar com certeza, que a arte contemporânea não pode ser original. Porque ela está esgotada no sentido de que tudo já foi pintado, tudo já foi escrito, tudo já foi dito, e que agora só se pode citar ou fazer releituras, porque a originalidade está com problemas. Júlia, você concorda com um negócio desse? Eu discordo. Isso é uma coisa que está cheia de livros escritos isso. Mas eu acho que a gente, em algum sentido, talvez se retome, né? Alguns procedimentos, algumas práticas são retomadas, mas elas são transformadas a partir do tempo e das questões que surgem no tempo, né? A cultura é movimento, a cultura está sempre em transformação. O Brasil também é uma fonte de grande inovação, de transformações, e aí talvez você encontre também dentro de um pequeno centro que muitas vezes dominou uma história da arte mundial também, um ensimesmamento, e essa coisa do fim da arte. Mas aí também tem uma outra discussão que não é o fim necessariamente, é a transformação. Vamos deixar ela transformar? Por que a gente tem que querer que ela seja desde criancinha que o teatro a tá mesma morrendo, coisa? o teatro tá morrendo, o teatro tá morrendo, eu já fiquei velho, o teatro não morreu. Não morreu e ele está se transformando, ele pode virar outras coisas, pelo amor de Deus. Ele vai virar. Vamos deixar que as coisas vão se transformando e virando outras, né? Esse processo. E às vezes a arte contemporânea lida muito com a colagem também, bebe em fontes, mas a gente sempre fez isso, né? Quando não. Até a no cultura, cinema já falaram que não pode mais ter muito. imagem. Quero deixar ela acabar. Não, acho que a gente está nesse
esse movimento, né? A gente constrói conhecimento assim, bebendo em fontes e transformando elas em outras coisas que dialoguem com o nosso tempo, nossas inquietações do momento, né? Não, eu acho que alguém diz que não se pode escrever mais nada, que tudo já foi escrito. Como assim? Se o futuro todinho da minha aconteceu, como tudo já foi escrito? O que você acha dessa ideia? Tu já ouviu essa ideia? Eu muito acreditar. Porque tem uma frasezinha muito sintética, acho que é do Fischer, um filósofo alemão, que fala assim: a arte existe porque a realidade não basta. E eu acho que hoje mais do que nunca a gente olha para a realidade do mundo ocidental, ou do mundo inteiro, porque está tudo ligado, e a gente tem certeza plena de que a realidade não basta. Então, enquanto a realidade não bastar, a arte precisa apresentar alguma coisa para além da realidade. E aí eu fico pensando nessa história da citação. A arte sempre foi citação. Né? Quando você pega, por exemplo, Mendelssohn cita Bach. Brahms, se eu não me engano, no Requiem dele tem uma fuga onde ele cita Bach. Né? Beethoven foi uma pessoa que bebeu na fonte de Bach. O Mozart com um pouco de picardia, mas também faz. Então, assim, se você tem um processo que sempre você remete a alguma coisa, e é por isso que eu comentei da questão de ter acesso a coisas que faz, até para perceber qual é o tipo de citação, né? Se é um desenvolvimento em cima do que já foi feito, se é uma crítica em cima do que já foi feito. Né? E aí eu fico pensando, não sei se vocês conhecem uma performance, uma artista que mexe muito com vídeo, americana, a Nina Paley. Ela tem um videozinho que ela trabalha com as esculturas do MoMA, e que eu acho aquilo fantástico, né? Eu mandei para minha irmã esse vídeo, fabuloso, uma música original, feita por vídeo, e as esculturas são réplicas de esculturas gregas, elas dançam, e também egípcias, dançam vigorosamente na sua frente. E aí você fala assim, que fantástico. Aí quando eu mandei para minha irmã, ela escreveu assim a mensagem, dizia assim: essa foi a coreografia que demorou mais tempo para ser bolada na face da terra. E é interessante você pensar que nada do que está ali é novo. Mas da forma que está misturada ali é que é fantástico. Eu passo aquilo para os alunos, todos eles já viram todas aquelas esculturas nas minhas aulas de História da Arte, e eles ficam de queixo caído, vendo aquilo. Então assim, eu acho meio mais ou menos, para não dizer que eu não concordo plenamente, essa proposta de achar que não existe mais o que fazer. Né? Até porque se a gente for fechar com a ideia do Fischer, a realidade ainda não basta para a gente não pensar o mundo melhor a partir da arte. Ai, como eu fico feliz de ouvir isso, porque pelo menos nós estamos pensando, olhando no futuro. Boa conversa, gente. Vou ficar aqui então com esse Café com Filosofia e até a próxima.